Dia de Santo Antônio de Santa Ana Galvão, religioso, 25 de outubro de 2023. Oração do dia. Ó Deus, que enriqueceste Santo Antônio de Santana Galvão com o espírito de verdade e de amor para apacentar o vosso povo, concedei-nos, celebrando sua festa, seguir sempre mais o seu exemplo, sustentando-os por sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 6 versículos do 12 ao 18. Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereçais mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida, e ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar, porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime de graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis, seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer, de coração, aos ensinamentos, aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Palavra do Senhor. Salmo responsório 123. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que o diga Israel neste momento, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens investiram contra nós, com certeza nos teriam devorado no furor de sua ira contra nós. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Então as águas nos teriam submergido, a correnteza nos teria arrastado, e então, por sobre nós teriam passado essas águas sempre mais impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não deixou cairmos como presa de seus dentes. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador, o laço arrebentou-se de repente, e assim nós conseguimos libertar-nos. O nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas 12 versículos do 39 ao 48. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados. Porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da Salvação. Homilia do dia 25 de outubro de 2023, site Pocket Tesso. Cristo virá como um ladrão à noite. O dia do Senhor chegará de improviso, e qual um ladrão que assalta de madrugada, quando todos da casa estão dormindo. É necessário, pois, vigiar e estar desperto, para que Cristo não nos encontre desprevenidos. Uma vez que o Filho do Homem, tanto em seu retorno glorioso como em seu encontro com cada fiel após a morte, virá de improviso e quando menos esperarmos, é evidente com que vigilância e solicitude devemos estar preparados para a sua vinda, a fim de que ele não nos surpreenda desatentos ou adormecidos. Os evangelhos sinóticos, cada um ao seu modo,
falam-nos dessa realidade em ao menos 4 parábolas: a do ladrão e o dono da casa, a do administrador fiel, a das virgens nécias, e, por fim, a dos talentos, a Mateus 24, 42, 25, 30, Marcos 13, 33, 37, Lucas 12, 35, 48, 21, 34, 36. No Evangelho de hoje, o Senhor nos conta pela pena de S. Lucas as 2 primeiras, nas quais se destacam 2 aspectos centrais: de um lado, a certeza de que Cristo virá, a incerteza de quando virá e, por isso, a necessidade de manter-se alerta, como um vigia prudente que está sempre atento ao menor sinal de assalto; de outro, o fato de os bens da casa, isto é, da igreja, enquanto não chega o dia do Senhor, estarem confiados a um grupo de administradores, os apóstolos e seus sucessores, chamados a guardar fielmente a sã doutrina, pregar sem medo a palavra de Deus e administrar com zelo os santos sacramentos. Desse modo, entre a primeira vinda de Cristo, pela qual fomos salvos, e a segunda e definitiva, na qual terá fim a nossa história, há uma fase intermediária, chamada tempo da economia sacramental, em que todos os fiéis devem estar vigilantes, à espera do seu Senhor, e os pastores, constituídos chefes da família cristã, têm o dever particular de custodiar o depósito da fé e alimentar espiritualmente os seus súditos com a doutrina revelada e a graça dos sacramentos, para que, assim, o Senhor encontre a todos fiéis à vocação do batismo e perseverantes na mesma fé, católica e apostólica. Mantenhamo-nos, pois, constantes na prática da nossa santa religião, observando-lhe os mandamentos e confessando, de voz e coração, a única fé que Cristo nos revelou. Encomendemos também todos os pastores e prelados da Igreja, para que Deus lhes conceda a graça de procurarem, não os seus próprios interesses, mas os de Cristo, de se entregarem, não aos prazeres da vida, mas ao serviço dos irmãos, e de evitarem, com uma vida limpa e irrepreensível, a pena reservada aos prevaricadores e aos fariseus hipócritas. Deus abençoe você. Santo Antônio de Santana Galvão, a memória. Estamos diante do primeiro santo canonizado nascido no Brasil. Antônio Galvão de França nasceu em 1739, em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, cidade que na época pertencia à Diocese do Rio de Janeiro. O ambiente familiar era profundamente religioso. O pai, querendo dar uma formação humana e cultural segundo suas possibilidades econômicas, mandou Antônio para a Bahia, a fim de estudar no seminário dos padres jesuítas. Com o clima antijesuítico provocado pela atuação do Marquês de Pombal, Antônio entrou para os frades menores. Em 1761 fez a profissão solene. Um ano depois, Frei Antônio foi admitido à ordenação sacerdotal. Depois de ordenado, foi mandado para o convento de São Francisco, em São Paulo, a fim de aperfeiçoar os estudos de filosofia e teologia. Terminados os estudos em 1768, foi nomeado pregador, confessor dos leigos e porteiro do convento. Foi confessor estimado e procurado. Grande devoto da Virgem Maria Imaculada, exerceu as funções de pregador, confessor, porteiro, orientador espiritual da Ordem Terceira Secular de São Francisco e guardião do convento do mesmo nome. Fundou o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição, hoje, Mosteiro da Luz, onde em 1769 foi designado confessor. Distinguiu-se por uma vida apostólica e missionária, sendo chamado Homem da Paz e da Caridade. Quando as forças impediram o ir e vir diário do convento de São Francisco ao recolhimento, obteve dos seus superiores a autorização para ficar no recolhimento da Luz, onde terminou sua vida terrena aos 23 de dezembro de 1822, confortado pelos sacramentos e assistido pelo seu guardião, 2 confrades e 2 sacerdotes diocesanos. A pedido das religiosas e do povo, foi sepultado na igreja do recolhimento que ele mesmo construíra. Foi beatificado por João Paulo II, no dia 25 de outubro de 1998 e canonizado, em São Paulo, por Bento XVI no dia 11 de maio de 2007, por ocasião da 5ª Conferência do Célon em Aparecida. A questão das pílulas de Frei Galvão não foi mencionada nem no rito da beatificação nem no da canonização. Esta questão deve ser abordada com muito critério. A devoção está muito ligada à proteção da vida e da promoção da saúde à luz da devoção de Santo Antônio Galvão à Virgem Imaculada. Na oferta dessas pílulas, Santo Antônio Galvão procurava levar as pessoas a uma atitude de vivência da mensagem do Evangelho, pois os papeizinhos levavam a mensagem seguinte: post partum, inviolata permansisti. Dei genetrix, intercede pro nobis, que significa, após o parto, ó Virgem, permaneceste inviolada. Mãe de Deus, intercede por nós. Na ação de comer ou devorar o livro, a mensagem está na linha do devorar o livro do profeta Ezequiel e do Apocalipse, e simboliza assimilar a mensagem.
Portanto, deve-se evitar toda a conotação de magia, realçando a conversão. Neste sentido, Santo Antônio Galvão poderia ser considerado e venerado como patrono da vida que nasce e da vida que corre risco por causa da doença. Parece que de fato o santo começou a ser venerado mais como homem da caridade e da paz. Em São Paulo foi declarado patrono da construção civil. Liturgicamente, seu nome não é simplesmente São Frei Galvão, mas Santo Antônio de São Ana Galvão, ou simplesmente Santo Antônio Galvão. Os textos de sua comemoração realçam o homem da caridade e da paz. Eis a oração coleta em Deus, Pai de misericórdia, que fizestes de Santo Antônio de São Ana Galvão um instrumento de caridade e de paz no meio dos irmãos e irmãs, concedei-nos, por sua intercessão, favorecer sempre a verdadeira concórdia. A expressão no meio dos irmãos e irmãs lembra sua condição de religioso franciscano que tem como mensagem primeiro o testemunho de fraternidade. Referência: Becquerhauser, Frei Alberto. Os santos na liturgia em Testemunhas de Cristo. Petrópolis, Anvozes, 2013. 391 p. Adaptações em equipe Pocket Terço. Santo Antônio de São Ana Galvão, rogai por nós.